Olá, muito bom dia. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da COPED, SEDUC. Estou aqui com vocês hoje para mais uma aula do 8º ano do componente curricular de Geografia. E junto comigo aqui no estúdio, a nossa professora regente da aula de hoje, professora Milene Barbosa. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, eu vou bem. Gostaria, de dar aí sejam bem-vindos a todos os alunos, professores e PCNPs, para essa aula do 8º ano, segundo bimestre. Muito obrigada, professora. Então, como vocês já conhecem, sempre no início da aula a gente faz uma rápida contextualização do que nós vamos estudar, dos professores que colaboram para a organização dessa aula. Então, se possível, anote as informações para que depois você possa organizar os seus estudos e conversar um pouco mais com seus professores, esclarecer as dúvidas, para que a gente possa se encontrar semana que vem e avançar nesse processo de aprendizagem. Então, vamos lá. A aula de hoje, ela tem como tema a ordem mundial no pós-guerra. É uma aula do 8º ano de Geografia do segundo bimestre. Nessa aula, nós temos aqui a professora Milene como regente da aula, a participação na leitura dos planos de aula do professor Sérgio, a professora Mariana, que vocês já conhecem, que tem um vídeo dela na aula de hoje. Então, essa é a nossa equipe que está sempre à disposição de vocês, principalmente dos professores, para esclarecimentos. E o que nós vamos trabalhar no dia de hoje? Então, acompanhem as informações. A habilidade do currículo paulista é a habilidade 08, analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. A unidade temática é conexões e escalas, o objeto de conhecimento é corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Então, essas são as informações iniciais. E para começar a nossa aula, a gente já começa hoje com uma sondagem, são 2 questões que vocês vão participar, vão responder no nosso chat. Lembrando que ele é sempre um espaço de aprendizagem, de troca de conhecimentos. Então, utilize com responsabilidade. Vamos para as questões? Anote se possível. Então, vamos lá. Primeira questão. Você sabe como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Segunda questão. Quais foram os desfechos do mundo pós-Segunda Guerra Mundial? Então, são aproximadamente 2 minutos para vocês entrarem, participar, registrar os conhecimentos de vocês e voltamos daqui a pouco.
Olá, voltamos. Estamos aqui na aula de Geografia do 8º ano. O tema da aula de hoje é Ordem Mundial no Pós-Guerra. Deixamos 2 questões para vocês registrarem os seus conhecimentos. Professora, a gente teve cada vez mais a participação dos nossos estudantes, estão animados, engajados, participativos, mas a gente tem aqui, eu gostaria que a professora fizesse os esclarecimentos, né? Porque são 2 questões um pouquinho mais complexas e acho que vale uma boa devolutiva. Muito bem, né? Nós tivemos 2 questionamentos aí que falava o que você sabe como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Alguns alunos eu percebi que estavam em dúvida se o Brasil teve ou não uma participação. Inclusive, né, no nosso próximo vídeo nós vamos esclarecer essa questão. E a outra, né, quais foram os desfechos aí do mundo pós-Segunda Guerra Mundial? A gente precisa lembrar que nesse momento nós tivemos aí a vitória, mas após esse momento, nós entramos numa intensa guerra, e numa guerra fria, né, numa guerra ideológica. Então, nós tivemos um desfecho onde o mundo todo estava abalado com tudo que tinha acontecido, né? Nós tínhamos aí países totalmente devastados, populações, né? Tudo que aconteceu, todo o sofrimento que é deixado pós uma guerra, mas ainda o mundo estava passando por um momento de disputa ideológica. Eu gostaria de destacar aqui que o Danilo, ele colocou uma coisa aqui que eu achei interessante. Ele colocou assim: hoje a cobra vai fumar. E muitos alunos devem ter falado, nossa, o que esse Danilo Rodrigo está falando aí? Vocês vão assistir o vídeo, agora que a professora Andréia vai chamar, e vocês vão entender o porquê que ele colocou essa frase, que eu achei muito legal, que tem tudo a ver com esse momento do Brasil aí na Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo, professora. Eu queria aproveitar e destacar que o Leandro e a Isabelle também citaram a questão da presença de soldados brasileiros nesse período da nossa história, né? Então, agora acompanhe. O vídeo ele tem aproximadamente quase 4 minutos. É importante que você registre as ideias principais. O nome do vídeo é Brasileiros lembram participação na Segunda Guerra Mundial. Então, acompanhe e voltaremos para o diálogo. A Segunda Guerra Mundial foi entre 1939 e 1945. Nesse período, 70 milhões de pessoas morreram e pela primeira vez foi usado um artefato nuclear. Vamos conhecer um pouco mais da história na reportagem de Carolina Becker. 1944. O jovem dentista Rosenthal, então com 23 anos, foi voluntário para lutar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um desejo de ajudar na luta contra o nazismo. Foram vários dias em um navio e 7 meses em um acampamento na Itália. A travessia levaram 14 dias. Quando cheguei no porto de Nápoles, vi muitos navios ali perto do porto, mais ou menos bombardeados. De lá fomos para o nosso acampamento na cidade de Stafford. Frio, doenças, companheiros que eram perdidos na guerra e também amizades que se construíam em momentos improváveis. Lembranças de quem protagonizou momentos históricos. Nós estávamos na cidade de Stafford, que era um acampamento. Começamos com 5.500 homens e acabamos com 2.000 e pouco. O tenente Rosenthal hoje tem 94 anos. Ele foi do último escalão da Força Expedicionária Brasileira que foi para a Itália na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. 70 milhões de pessoas morreram. O Brasil declarou guerra aos países do chamado Eixo, Alemanha, Japão e Itália, em 1942, depois que navios brasileiros foram atacados pelos alemães. Além do Brasil, entre os países aliados vencedores da guerra estavam Estados Unidos, França, China e União Soviética. Com o rompimento das relações comerciais do Brasil com os países do eixo, devido ao ataque dos japoneses aos americanos em Pearl Harbor, em 1941, os navios mercantes brasileiros passaram a ser alvos dos submarinos alemães, né? E tiveram vários navios afundados e chegaram cerca de 1.500 brasileiros mortos
por submarinos alemães. Enfrentar o frio intenso e os alemães que tinham muita experiência em campo. Tudo isso, na época, levantou dúvidas sobre a capacidade dos pracinhas brasileiros. E foi assim que surgiu o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Você sabe de onde eu venho. Isso surgiu na época que havia uma brincadeira, né? Que o pessoal dizia que é mais fácil o Brasil, uma cobra fumar, do que o Brasil ir para uma guerra. E o Brasil foi para a guerra, então a cobra fumou. Lutar contra regimes totalitários e opressores, ajudar a garantir a liberdade no Brasil e no mundo. Para o ministro da Defesa, Jacques Wagner, esses são os legados da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Essa vitória foi definitiva para que efetivamente a liberdade, a democracia e a justiça pudessem imperar no mundo. Nós conseguimos derrotar uma proposta absurda, autoritária, de que pregava uma população superior, uma classe superior em relação a todos os demais, que era a pregação do nazifascismo. Mas guerras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sei que vou te parar. Sei que leve por divisa esse vento que simboliza a vitória que virá. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco aqui na aula de Geografia do 8º ano. O tema da aula de hoje é Ordem Mundial no Pós-Guerra. Então, vocês assistiram um vídeo que contou um pouquinho mais da história dos brasileiros nesse período da história, né? E eu gostaria, viu, professora, de destacar outras duas contribuições relacionadas às questões de sondagem. Então, na segunda questão, a gente perguntou para vocês quais foram os desfechos, né, dessa questão do pós-guerra. Então, o Lucas, ele colocou aqui que um dos desfechos foi a criação da ONU, né, que também é tema da nossa aula de hoje. E o Nicolas, ele falou sobre a questão da recuperação das economias de diferentes países. Muito bem, obrigada, né, pela contribuição. E essa questão da ONU a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. E eu acho que agora ficou um pouco mais claro que o Danilo colocou, né, na sua resposta como hoje a cobra vai fumar. Eu acho que deu para entender essa ideia. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui é a questão da terminologia pós-guerra. Em alguns momentos vocês podem encontrar na literatura o pós-guerra, os dois com letra maiúscula. O P do pós e o G do guerra. Em alguns momentos, vocês podem encontrar com letra minúscula. Na verdade, né, existe aí não existe uma convenção, mas existem alguns autores que preferem utilizar o pós-guerra com letra maiúscula e outros autores o pós-guerra com letra minúscula. Ótimo, professora, bom esclarecimento. E agora nós trouxemos mais um vídeo, né? Vocês acompanham as aulas de geografia, a gente sempre tenta buscar outros materiais de apoio para contribuir aqui nas explicações, na contextualização. E hoje nós temos um vídeo da professora Mariana, né? A professora Mariana que trabalha com a gente na elaboração dos planos de aula, dos vídeos. Então fica aqui o nosso agradecimento por toda a parceria. Então acompanhe esse vídeo. Ele tem aproximadamente quase 5 minutos. Mais uma vez é importante que você anote as ideias principais, que você depois possa esclarecer as suas dúvidas. E o vídeo é sobre a questão do Oriente e Ocidente na Guerra Fria. Voltamos daqui a pouco. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Vocês já devem ter visto nessa aula que o mundo pode ser dividido entre Oriente e Ocidente a partir de um meridiano. Mas você sabia que essa divisão já foi feita por questões geopolíticas? Pois é. Vamos olhar rapidinho para a divisão entre Oriente e Ocidente que ocorreu durante a Guerra Fria. Vamos lá?
A segunda metade do século XX foi marcada por uma tensão geopolítica entre países com sistemas sociais, políticos e econômicos bem diferentes. O capitalismo, representado nesse momento pelos Estados Unidos da América, e o socialismo, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética. Nesse contexto, as palavras Oriente e Ocidente não significavam uma divisão física, mas sim uma divisão geopolítica. O Ocidente representava os países alinhados aos Estados Unidos e ao sistema capitalista, enquanto o Oriente representava os países alinhados à União Soviética e ao sistema socialista. Algumas dessas associações envolviam acordos oficiais. O lado ocidental criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, uma aliança militar firmada entre países da América do Norte e da Europa. Já no lado oriental, os países socialistas do leste europeu firmaram o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar contrária à OTAN. Além desses países que eram oficialmente aliados dos Estados Unidos ou da União Soviética, a partir desses acordos e alianças militares, havia outros países que estavam mais alinhados com um ou outro sistema. O Brasil, por exemplo, especialmente após o início do regime militar em 1964, era bem alinhado aos Estados Unidos, mas não fazia parte da OTAN. Tudo bem? Para considerarmos essa divisão geopolítica, é importante lembrar das mudanças que aconteceram na Alemanha no mesmo período. O país, que tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, teve o seu território dividido entre as potências vencedoras. O lado oriental ficou sob domínio da União Soviética. Já o lado ocidental ficou sob controle dos Estados Unidos e seus aliados, Reino Unido e França. Até a capital, Berlim, foi dividida e teve um muro construído separando o seu lado ocidental e capitalista do resto da Alemanha Oriental. Nesse período, em que o mundo estava basicamente dividido entre a influência de duas grandes potências, os Estados Unidos da América, do lado capitalista, e a União Soviética, do lado socialista, é o que chamamos de mundo bipolar. É isso. Bastante coisa, não é? Vamos fazer uma atividade de revisão, então, rapidinho. Aqui na tela vão aparecer algumas coisas e você deve tentar identificar onde elas pertenciam durante a Guerra Fria, se do lado oriental ou do lado ocidental. Vamos lá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Para aprofundar mais os seus estudos sobre esse tema, vale a pena pesquisar em casa quais são as principais características desses dois sistemas, o capitalista e o socialista. Boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Muito bem, estamos de volta, né, com essa contribuição da professora Mariana. Muito obrigada, professora. E nós vamos aí falar um pouquinho sobre o mundo pós-guerra. Então, vai aparecer para vocês na tela alguns pontos que nós vamos discutir agora, como capitalismo e socialismo, que foi muito bem aí discutido pela professora Mariana, né, essa questão dos Estados Unidos e da União Soviética, a questão das corridas, né, nesse momento, a corrida bélica, a corrida espacial, né, que é super importante a gente sempre ressaltar esse momento de corridas, né, onde era, na verdade, uma disputa intelectual de quem mandava primeiro o homem para o espaço, quem colocava, né, primeiro o homem à Lua. Então, a gente tem todo esse momento. Então, quando nós falamos, né, nesse mundo bipolar, essa divisão aí entre capitalismo e socialismo, nós estamos falando de um momento, né, a Guerra Fria, como a professora disse, uma guerra sem confronto, mas uma guerra de ideologia, né, uma guerra de quem consegue fazer mais rápido e melhor. Então, a gente tem essa característica nesse momento
pós-guerra. E aí nós vamos ter, né, o mundo bipolar, como a gente acabou de falar, o mundo multipolar, que é importante a gente falar que quando a gente fala em mundo multipolar, a gente tem um viés aí geopolítico, né, nessa terminologia, que está aí associado à nova organização, né, a forma de organizar o espaço mundial. Quando nós falamos em multipolaridade, em nova ordem mundial, né, são formas de organização geopolítica. E nós temos aí, nesse momento, é importante a gente ressaltar as fases da globalização, né? Nós começamos a globalização com as grandes navegações nesse momento, mas nós estamos aí num intenso momento de globalizar, principalmente com esse momento pós-guerra, onde nós vamos ter alianças sendo formadas, culturas, né, novas culturas, a tecnologia, a informação, tudo isso trabalha de forma intensa para disseminar ou não determinadas culturas, né? A gente tem relatos históricos e de alguns padrões culturais que eles vão, né, diminuindo, vão desaparecendo com o avanço da globalização, né? E cada vez mais nós vamos tendo aí uma política mais globalizada, uma cultura mais globalizada, e alguns aspectos regionais e culturais eles vão se perdendo ao longo do tempo, né? Uma porque não se tem ou não se fez registros, né? Então a gente tem vários fatores políticos, econômicos e sociais que vão se organizar nesse momento pós-guerra. Lógico que nós não vamos conseguir aprofundar todos eles, mas fica a dica aí para que vocês possam conversar com os professores, né? Anotem as dúvidas de vocês, é muito importante esse diálogo nesse momento. E agora nós vamos para um momento de atividade. Isso, mais um momento de interação. É importante que você registre a sua dúvida, os seus conhecimentos. Então, vamos para a tela para a leitura das duas questões da atividade 1. Primeira questão. Você sabe o que significa a sigla ONU? Segunda questão. Qual o papel exercido pela ONU no mundo? Comente sua resposta. Então, vocês têm aproximadamente 2 minutos para participar dessa interação e daqui a pouco nós voltamos para retomar o diálogo com vocês. Até já! Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias, na aula de Geografia. A aula de hoje ela tem como tema a ordem mundial no pós-guerra. E nós deixamos para vocês 2 questões. Então, professora Milene, a maioria, né, está
estão atentos às nossas aulas de geografia e participativos. A maioria respondeu Organização das Nações Unidas. E eu destaco aqui o Cauã, o Leonardo, o Gustavo, o Kaique, a Melissa, o André, o Leandro, foram alguns dos estudantes que colocaram como resposta na 1. Já para 2, né, a gente teve uma diversidade de respostas, e eu gostaria de destacar o do Cauã, que ele disse que a finalidade também é criar relações entre países. Como fica essa devolutiva? Muito bem, nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, né, sobre essas questões da ONU, inclusive sobre os organismos aí multilaterais, né? Então, é importante a gente ficar pensando né, nesse papel da ONU, que nós vamos falar detalhadamente. E agora nós temos um vídeo, né, professora? Isso, então a gente vai usar mais uma vez esse recurso, então acompanhem conosco. É para vocês conhecerem a história da ONU, criada logo depois da Segunda Guerra. Então, permaneça conosco, anote as ideias principais e voltamos em instantes para retomar o diálogo. O ano era 1945, outubro de 45. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões, nos rumos da humanidade. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova York, entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. My decisions, even though they be personal, will be inspired in my duty toward you, in the adherence of Brazil to her traditions of historic impartiality and juridical culture, and last but not least, in my country's faithful support of the United Nations. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição. Um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso é porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU. Mas como o titular morreu, Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em 2 momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio. O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável, né? Entre os países emergentes na época, né, o chamado terceiro mundo, hoje emergentes, entre os países do terceiro mundo, né, o Brasil exercia um papel de liderança, né? Principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque. Em mais de 7 décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. A hungry man is an hungry man. We should not confuse the signing of agreements with the solving of problems. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. Having been vanquished and consigned to the past. We are all in this together. No country can opt out of global warming or fence in its own private climate. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo,
foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz, muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado. Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo, né, ele contempla aí vários itens do que nós, quando nós pensamos em ONU, inclusive até aquela resposta do aluno, né, qual é o papel da ONU, né, qual é a função da ONU, quando nós pensamos, né, nas organizações das Nações Unidas. E para que a gente entenda um pouco essa dinâmica, nós vamos falar um pouco de órgãos multilaterais, né, nesses organismos multilaterais. Então, acompanhe aí comigo a leitura, né? Os organismos ou organizações internacionais podem ser conhecidos também como instituições multilaterais, criados em conjunto com as principais nações do planeta, com o objetivo de trabalhar, né, por objetivos aí em comum. Esses organismos apresentam desenvolvimento em diferentes áreas da atividade humana. E quando nós falamos em atividade humana, no nosso próximo slide já vai estar aí linkado, né, o que geralmente esses órgãos multilaterais eles trabalham, quais são os olhares, né, são voltados para quê? Então nós temos aí a política, economia, saúde, segurança, tem outros, né, como educação. Aí eu listei só 4 pontos para que a gente pudesse pensar. Mas nós sabemos que os órgãos multilaterais, eles envolvem muito mais do que apenas esses itens, né? Então, falando em organismos, né, organizações multilaterais, nós temos aí também a ONU, que é uma organização multilateral, né, que é a Organização das Nações Unidas. Então, vocês acompanhem aí, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que devastou, como nós comentamos, né, devastou aí dezenas de países e tomou a vida de milhões de seres humanos, existia na comunidade internacional um sentimento de que era necessário, naquele momento era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. Então, por que não se organizar, né, numa organização de nações e de nações unidas? Então, esse momento é um momento muito importante. E para que a gente consiga entender, né, esse contexto de união, desse objetivo que é a paz, né, esse objetivo que é trabalhar em prol da comunidade, da educação, da economia, da saúde, né, que nós temos aí vários organismos da ONU, inclusive fica para vocês aí essa discussão, essa pesquisa desses organismos. Nós temos um vídeo, né, professora? Isso mesmo. Professora, eu queria destacar que lá nas participações, o nosso estudante, o Lucas, ele tocou bastante nessa questão de o quanto a ONU ela pode contribuir com a paz entre os países, né? Então, ele trouxe essa questão. Então, agora acompanhe, nós temos um vídeo de aproximadamente 2 minutos, fala sobre a ONU, então anote as ideias principais. This is the moment in which we need to assert the value of multilateralism. This is the moment in which we need to recognize that only global solutions can address global problems, and that the UN is the cornerstone of that multilateral approach. We need to try to get rid of this straitjacket of bureaucracy that makes our life so difficult in many of the things we do.
And this requires a lot of effort from ourselves, but this also requires a lot of discussion and dialogue and mutual understanding with member states, and to overcome many of the divides that still exist within the organization. Thank you very much to all of you, and Happy New Year. Olá, voltamos. Vocês assistiram mais um vídeo, é um vídeo institucional da ONU, que fala sobre essa questão da colaboração para manter a paz. Então, agora nós temos a atividade 2. A atividade 2, ela apresenta uma questão, ela vai ficar para vocês participarem no final, até o final dessa aula, e também é uma continuidade de conversa para a próxima aula. Então, acompanhem conosco a questão. Vamos lá. Qual a importância das ações dessas organizações multilaterais no pós-guerra? Então, agora, fica essa questão, converse com o seu professor e a professora Milene vai fazer o fechamento da aula. Muito bem. Então, essa atividade, 2, vou pedir para colocar mais um pouquinho para vocês. Anotem aí, A gente não vai dar um tempo específico para vocês, mas ela é uma questão super importante para que vocês discutam com os professores, Como a professora Andréia colocou, vão respondendo lá no chat, Enquanto nós vamos dando continuidade aqui na nossa aula. Então, lembrando, que nós temos esse momento pós-guerra, nós temos a criação da ONU, e aí nós não podemos deixar de citar a questão ligada aí à hegemonia estadunidense no pós-guerra. Então, vai aparecer para vocês aí na tela alguns tópicos, que são tópicos importantíssimos. Aí fica a dica para uma pesquisa mais aprofundada, Que é a Conferência de Bretton Woods, em 1944. Então, eu acho que é super importante a gente discutir essas questões, pesquisar um pouco mais o que foi essa conferência, o que prevê essa conferência, As transnacionais estadunidenses no exterior, a expansão dos bancos estadunidenses e suas transnacionalização. Essa é uma temática aí super importante quando nós estamos falando em economia. E dentro desse momento de pós-guerra, nós vamos ter a descolonização da África. Acompanhem o mapa, vamos fazer a leitura desse mapa, que ele traz aí a África colonial em 1913. Então, reparem que cada cor aí corresponde ao domínio de um país. Então, nós temos a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França, dentre outros, que tinham aí na África colônias. Assim como o Brasil foi colônia de Portugal, a África também foi colonizada. E aí, com o movimento pós-guerra, ocorreu o que nós chamamos de descolonização da África, que é o nosso próximo slide. Essa descolonização da África, ela está mostrando aí independência por datas. Reparem que a cor, ela se refere ao período, E fica aí também essa super dica para aprofundar os seus estudos quanto o assunto é descolonização da África. E para que a gente possa finalizar essa nossa aula, tem aí o para aprofundar. Então, estude um pouco mais sobre os reflexos da Segunda Guerra Mundial na economia global e as alianças políticas firmadas aí nesse momento pós-guerra, Fica essa dica para que vocês possam aprofundar junto com os seus professores. Tá ok? Eu vou me despedindo por aqui. Um grande abraço, fique em casa, até a nossa próxima aula e obrigada, professora, pela companhia. Obrigada, professora Milene. Então, um abraço para todos vocês e até semana que vem com mais uma aula de geografia aqui no 8º ano. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.